Então, bom dia, meus companheiros de estudo bíblico. Estamos aí para nós dar continuidade à nossa série de vídeos, né, daquele estudo ali dos tempos, dispensações e as alianças, né? E vamos já então ao nosso texto. Como é do conhecimento de vocês, nós estamos estudando a parte aqui da esfera verde, a esfera dos tempos, certo? Então nós estudamos o primeiro período aqui, né? Primeiro período. Interessante para hoje nós vimos. No primeiro período, nós vimos ali um período de 2 anos. 2.000 anos. Primeiro período, 2.000 anos, dentro da esfera do tempo, né? Depois nós tivemos no vídeo anterior, passado agora, nós estudamos o segundo período, também com uma duração de 2.000 anos. E hoje nós vamos aqui para o terceiro período. Qual a duração do terceiro período? Terceiro período. Só interrogação. Por que não aparece a duração do terceiro período ali? Muito simples, né? Porque nesse terceiro período, ele fecha com a igreja, com a dispensação da graça, com a dispensação da igreja. E como nós sabemos que a igreja, né, não tem uma data certa, porque o período da graça, o período da igreja, ele termina no arrebatamento, né? A igreja tirada da terra, terminou a igreja aqui na terra. E quando que vai ser o arrebatamento? Apesar de ter um monte de aventureiros ali que já aventuraram a marcar dias, inclusive teve um que marcou o arrebatamento da igreja, deu a certeza que ia ser agora, no dia 17 para 18 de abril de 2023. Portanto, agora na semana passada. E estamos aí. Não aconteceu arrebatamento nenhum, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Poderia ter sido, se fosse da vontade de Deus. Como não sabemos quando que vai ser, então não tem como marcar esse terceiro período, de qual a duração dele. Bom, agora o que nós sabemos que o começo desse terceiro período, ele tem início no nascimento do Senhor Jesus e vai até a volta do Senhor Jesus, sabe? Então, vocês lembram que nós temos no primeiro período aqui, nós tivemos um único povo e um único idioma. No segundo período, nós já passamos a ter 2 povos. No primeiro período era só os gentios. Aqui no segundo período nós temos gentios e judeus. Então 2 povos. E já temos vários idiomas. E agora aqui no terceiro período, nós já temos 3 povos, que são judeus, os gentios e a igreja de Deus. E nós temos mais um detalhe aqui, que nesse período conta que todas as nações são abençoadas na descendência de Abraão. Ou seja, a promessa feita a Abraão, lá no primeiro período, ela vai aparecer o cumprimento dela aqui. A bênção para a descendência de Abraão. Agora, a descendência de Abraão, segundo a carne, é os judeus. Segundo a fé, é a igreja. Porque os judeus não tiveram fé suficiente para receber o Messias que veio para eles, o Senhor Jesus. Eles rejeitaram, o mataram, crucificaram. Só que ele não ficou preso pela morte, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Então, nessa rejeição dos judeus, na fé, os gentios que não conheciam a Deus, mas que creram em Jesus Cristo,
tiveram entrada na graça pela fé. A fé que Deus colocou, tudo o plano de Deus. Deus colocou a fé no coração dos gentios, e então os gentios passaram a desfrutar como descendente de Abraão, né, pela fé ao Senhor Jesus. E dele a fé para nós. Vamos lá, vamos aos textos agora, velho. Então, nesse terceiro período, não temos duração, e ele vai do nascimento de Jesus até a volta de Jesus. Como já dissemos, não marca um período, porque a volta de Jesus não se sabe, né? Não tem tempo marcado para isso. Nós vemos que tem 3 povos, judeus, gentios e igreja de Deus. Aqui o texto para confirmar, 1 Coríntios 10:32, nós temos aqui, 1 Coríntios 10:32. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Portanto, 3 povos. E é importante saber aqui, amado, que cada povo desse tem a sua peculiaridade, são povos diferentes, são costumes diferentes, é tudo diferente. Os judeus, eles têm lá a lei que foi dada para eles, a igreja tem a sua lei que foi dada para a igreja. A lei lá para os judeus foi dada mediante Moisés, a lei para a igreja foi dada mediante Jesus Cristo. E os gentios são os pagãos, é um terceiro povo que não é. Gentio é todas as raças, línguas, povos, nações, que não é nem judeu e que não pertence para a igreja. A igreja é composta de judeus e de gentios. De judeus que deixam o judaísmo e passam para o cristianismo, e de gentios que deixam o paganismo e passam para o cristianismo, para a igreja, fazem parte da igreja de Deus. Ok? Veja bem, nós vemos aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, nós vemos aqui sobre a descendência de Abraão pela fé, que são os gentios. Lembra que aqui na primeira dispensação, na segunda dispensação já, na primeira dispensação a promessa, Gálatas 11:6, ou melhor, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoareis que te abençoarem, amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Em ti, quer dizer, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem, todas as famílias da terra não significa todas as pessoas. Todas as pessoas da família da terra significa pessoas que são de todas as famílias da terra. Um pouco de um pouco de outro, um pouco de outro. Um pouco de judeus, um pouco de cada nação entra aqui nessa bênção de Abraão. Quem que são? Essa é a igreja do Senhor Jesus, essa descendência de Abraão, Senhor Jesus, e aqueles que creem nele, seja judeu, seja da raça que for, faz parte da igreja do Senhor Jesus e desfruta da promessa celestial, né? A promessa feita a Abraão. Agora nós vemos aqui, Gálatas capítulo 3, 29, né? Esses sois de Cristo. Veja bem, tem gente, então não é todas as pessoas das famílias, mas é pessoas de dentro que compõem essa família da terra, porque tem que ser de Cristo. Não são todas as pessoas da terra que são de Cristo. São os escolhidos, predestinados. Então, esses predestinados têm de todas as nações. Esses sois de Cristo também sois descendência de Abraão, e herdeiro segundo a promessa que foi feita a Abraão. Percebe? Então, o que foi dito, coisas que foi dito lá, naquele tempo, muitas coisas que não tem nada a ver com a igreja, mas essa promessa que tem a ver com a igreja, lá naquela época, antes ainda da lei, certo? Então aqui, este nosso tema de hoje,
Ele é bem curto, é bem rápido, porque ele trata apenas disso. É o terceiro período dentro do tempo. O terceiro período do nosso estudo dentro daquela esfera verde. Lembra que dentro da esfera, da esfera verde tem uma outra esfera prateada, que é as dispensações, que quando nós terminar essa parte dos períodos do tempo, então nós passamos a estudar as dispensações, que são em número de 7. Mas nós temos ainda, fora este, mais 2 vídeos que vão ser sobre o quarto período e o quinto período da esfera do tempo, né? Períodos dentro do tempo. Então, esse terceiro período hoje ficou bem claro, né, que ele abrange a Igreja do Senhor Jesus. Porque, veja bem, é totalmente a igreja. A igreja, porque pega desde o nascimento do Senhor Jesus até o arrebatamento, sua volta ao arrebatamento. Agora, uma coisa interessante que tem aqui nesse período é que os evangelhos, eles ainda não existia a igreja aqui na terra. Então o Senhor Jesus veio anunciar a igreja, mas ele veio também cumprir a lei dada a Moisés. Portanto, então, ainda que na Bíblia fala que é Novo Testamento, mas pertence à antiga lei, ao Antigo Testamento. Então, aqui nesse terceiro período, abrange esse tempo também, esse tempo do Senhor Jesus em carne aqui na terra. Um tempo que não era diretamente a igreja, mas era, vamos dizer assim, a preparação para o começo da igreja, que começou em Pentecostes. Então abrange todo o espaço da graça, da dispensação da graça, e mais um pouquinho da dispensação da antiga lei, que o Senhor Jesus viveu nessa época e cumpriu nele, né? No sangue dele. Então ele finalizou, finalizou, né? A antiga aliança, e então passou a nova aliança a vigorar. Só que essa nova aliança, ela também foi feita com os judeus. É uma aliança, veja bem, a primeira aliança que foi feita com os judeus era uma aliança condicional. Já esta segunda aliança, ela é incondicional. Ela não depende lá do que os judeus quer ou não quer. Eles vão se converter todos depois da grande tribulação. Os que restarem lá vivos vão se converter. Então portanto, uma aliança incondicional. Não tem condição para eles. Os que morrerem vão todos lá para o lago de fogo, e os que sobreviverem vão habitar a terra. Aqui, novamente, daí uma terra maravilhosa, onde reina a justiça plena, onde o ímpio não vai estar aí. Mas isso é uma coisa, né, para a nação de Israel e o restante que sobrar das outras nações, que sobrar lá da grande tribulação e do juízo de Deus. Tá certo? Então, ficou certo que o terceiro período abrange a igreja. Em vez de um ou dois povos, agora é 3 povos. Atualmente, no nosso dia, tem 3 povos. Deus trata com os judeus de uma maneira, Deus trata com a igreja de outra maneira, e Deus trata com o restante, que é os gentios, de outra maneira. Certo? Então, quando nós pegamos a Bíblia, quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos de considerar todas essas coisas, que é para nós poder entender se a Bíblia está se referindo à igreja, ou se está se referindo a Israel, ou se está se referindo aos gentios, se está se referindo a pessoas ou a comunidades, a grupos de pessoas, a coletividades.
Então tudo isso é interessante para a gente ter certeza, ter firmeza naquilo que nós aprendemos. A gente aprender a distinguir essas coisas. Para isso, esses estudos que nós estamos fazendo. Por isso eu peço aos irmãos aí que assistem, compartilhem com outras pessoas, incentive outras pessoas a aprender isso aqui. Ajudem a levar para frente as verdades bíblicas, como diz, os planos de Deus até o coração das pessoas. Neste momento, amado, neste mundo que nós estamos vivendo, de tanto engano, de tanta manipulação, de tantos interesses particulares aí, e as pessoas usando as coisas de Deus como objeto para alavancar os interesses deles. É triste isso, amado. Mas ainda bem que tem um pouco de pessoas que estão batalhando, estão levando em frente isso aí. E a gente conta com que mais pessoas sejam despertadas para estar juntos, nós estar todos juntos, unidos, para levar a verdade do Evangelho ao maior número possível de pessoas que a gente conseguir alcançar. Certo? Aqui a gente termina esse vídeo. Como sempre, minha gratidão primeiramente a Deus, depois a cada um de vocês. A minha oração que o Senhor abençoe e guarde todos vocês, família de vocês. Ore por mim e para a minha família. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo com toda certeza. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.